pouco mais na palavra do Senhor, e nós vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 1. Vamos ficar de pé, passamos um tempo sentados, fiquemos de pé e leamos esse trecho da palavra do Senhor. Isaías, capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Vamos juntos, o verso 6. Porque um menino nos nasceu, filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti por esta noite de celebração, somos gratos a Ti por tudo que ouvimos, por tudo que vimos, por tudo que declaramos a respeito de Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa alegria. Pedimos que Tu continue falando ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor. Suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem sentar. Nesta época, a cidade se enche de luzes. É o Natal iluminado. Luzes decorativas, luzes simbólicas, mas além das luzes decorativas, nós precisamos da luz que ilumina nossa alma. Além das luzes que iluminam as ruas da nossa cidade, as praças da nossa cidade, nós precisamos de luz espiritual que ilumine a nossa alma e transforme a nossa vida e nos conduz à verdade, à alegria, à sabedoria, à verdadeira felicidade. Precisamos da verdadeira luz. É sobre isto que o profeta Isaías escreve. Nesse trecho que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 9, o profeta anuncia uma maravilhosa profecia, a profecia a respeito do nascimento do Messias. E eu gostaria de, em alguns instantes, alguns momentos, refletir sobre esta maravilhosa profecia, a profecia que declara o nascimento de Jesus. E para melhor compreendermos a profecia, eu vou dividi-la em 3 partes. Na primeira parte, o profeta anuncia o contexto do nascimento do Messias. Na segunda, ele descreve o nascimento propriamente dito. E a terceira parte da profecia, o profeta declara as bênçãos que Jesus Cristo traz na vida de todo aquele que crê. Acompanhe comigo, portanto, os 3 elementos
da profecia de Isaías. O primeiro é o contexto. O profeta, no versículo de número 1, declara-nos o contexto do nascimento do Messias. Ele diz no verso 1: a terra que estava aflita, a terra que estava em obscuridade, a terra que estava em trevas, a terra tornou-se um lugar de angústia, um lugar de ansiedade, um lugar de aflição. Esse é o contexto em que o profeta descreve o nascimento do Messias. Não há luz, há trevas. Não há luz, há obscuridade. Não há alegria, há tristeza. Não há discernimento, há confusão. Não há vitória, há derrota. Esse é o contexto. Percebam claramente que dentro do contexto da profecia, o profeta fala de uma terra em aflição, em angústia, porque há pecado, a incredulidade, a rebelião, a idolatria, a oposição à palavra de Deus e o Deus da palavra. Terra aflita, terra sem luz, terra sem esperança. Esse é o contexto, esse é o estado da terra. Esta é a realidade que não apenas descreve a geografia da terra, mas descreve a geografia da alma humana. A alma humana é como esta terra aflita. A alma humana é como esta terra obscurecida pelo pecado, que nos incapacita de gerar luz, de produzirmos por nós mesmos alegria, esperança. Pelo texto, meus amados, pelo contexto dessa profecia, se nós lermos o capítulo 8, os versos anteriores, nós vamos perceber que os indivíduos, eles estão tentando com suas próprias forças trazer luz, produzir alegria, conquistar vitória contra os inimigos. Eles fazem de tudo para mudar esta realidade de aflição, de angústia, de derrota. O capítulo 8, versículo 19, descreve que até eles usam a magia, os poderes obscuros de uma espiritualidade que de fato não traz solução. Eles estão tentando com todas as suas forças, utilizando todos os seus recursos para mudar este contexto de escuridão. Eles olham para cima, eles olham para os astros, eles olham para o horóscopo, eles olham para o alto, eles olham para baixo, eles olham para si mesmos, mas não conseguem modificar esta situação de aflição, de angústia, de enfraquecimento, de desespero. E esta realidade, irmãos, esse contexto que é trazido para nós por intermédio do profeta Isaías, se parece muito com os dias atuais. As pessoas buscam luz utilizando as suas próprias forças. Eles buscam luz utilizando as forças da autoajuda, as forças da política, do dinheiro, da tecnologia, da educação. Mas a luz não brota, a alegria não chega. Quanto mais tentam, mais escuridão. O mundo é aflição, o mundo é escuridão, o mundo é maldade, o mundo é sofrimento, o mundo é ausência de respostas. Isso é uma clara descrição, é um diagnóstico perfeito da realidade humana nesta noite. Não há respostas. Há uma terra aflita, escura, sem luz, sem alegria. Todas as tentativas humanas de levar luz, todas as tentativas humanas de produzir salvação, gerar real felicidade, elas falham.
O mundo está em escuridão, porque no mundo reina maldade, sofrimento e a incapacidade por nossas próprias forças e habilidades encontrar solução. A educação tenta, a filosofia tenta, a economia tenta, a política tenta, mas o mundo sem Cristo é trevas, é escuridão, é angústia, é ansiedade, é desespero. Para a terra que estava aflita. Esse é o contexto. Você pode repetir comigo essa frase que descreve o contexto? A terra que estava aflita. Pode ser mais forte? A terra. Mas, apesar desse contexto tão tenebroso, desta realidade tão assustadora, o verso de número 6 mostra-nos que haverá mudança, que há esperança para um coração obscurecido, para uma terra em trevas, há esperança para o pecador, há esperança para o desesperado, há esperança para o complexo, há esperança para o abatido. E a profecia não só descreve o contexto da terra, a profecia anuncia uma boa notícia, a profecia anuncia esperança, a profecia anuncia que um menino nascerá. Portanto, a profecia mostra-nos que toda mudança só será possível com o nascimento do menino. A profecia quer mostrar-nos que não é por nós mesmos, não por nossas forças. A esperança não está em nós mesmos, mas no menino que nasce. Porque o menino, vamos repetir de novo esse versículo? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está, e o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Numa terra aflita nasce o menino. Numa terra de obscuridade nasce o menino. Em uma terra que reina ansiedade, aflição, angústia e pecado, o menino nasceu. E portanto, no verso de número 6, o profeta anuncia a pessoa dele. Quem é este que nasce? O profeta anuncia a natureza deste menino. Ele é um frágil menino. Ele é um bebê que vai precisar aprender a falar, andar. Ele é um menino. Ele é um filho, ele é o descendente prometido. Mas este menino é rei, porque diz que o governo está sobre os seus ombros. Mas ao mesmo tempo que o versículo descreve a humanidade do menino, no mesmo versículo é descrito também a sua divindade. Não é um menino qualquer, não é um rei qualquer como o rei Acaz, que era o rei deste período, o incrédulo, o idólatra e o infiel rei Acaz. Não, este rei é incomparável, porque ele é o menino que nasce, ele é o filho que é dado, mas ele possui os atributos de Deus. Ele é humano, ele é divino, ele é o verbo encarnado, ele é o Emanuel, ele é o Messias, ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus. Na terra onde gera angústia, na terra onde reina a angústia, a aflição, o menino Deus nasce. Ele tem os atributos de Deus. Ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Ele possui conselhos sábios
e sobrenaturais que garantem a salvação de seu povo. Ele é chamado de Deus forte, Deus poderoso, guerreiro poderoso e valente, capaz de estabelecer a paz. Ele é chamado de Pai da eternidade, Pai eterno. Ele é o Criador de todas as coisas, mas como um Pai, Ele não só cria, Ele cuida, Ele protege, Ele sustenta. Assim é o Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele é humano, Ele é divino, uma só pessoa, duas naturezas. Ele tem um governo, o seu governo cresce, fundamentado na paz e na justiça. É o que diz o verso de número 11. Desde agora e para todo sempre. Na terra da aflição, na terra do desespero, nasce a esperança, porque o menino nasceu. Mas eu quero ir para a terceira parte da profecia. A terceira parte, ela é dada a nós nos versos de 2 a 5. Porque dos versos de 2 a 5, a profecia vai declarar quais bênçãos este menino Deus é capaz de promover na vida de todo aquele que crê. Ele então nos mostra a primeira bênção, que está no verso de número 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O verso de número 2 nos descreve a chegada da grande luz. A luz chegou aonde reinavam as trevas, a obscuridade. Luz no Antigo Testamento, irmãos, é símbolo, é sinônimo de alegria, de sabedoria, de vida. Mas acima de tudo, luz é presença de Deus. O povo que andava em trevas viu grande luz. Deus visita a terra aflita. Deus visita o povo em trevas, em morte, em pecado, em ignorância. Deus é luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Na terra aflita, o menino nasce. E quando o menino nasce, ele traz luz. E a luz é a sua própria presença, que nos transforma, que nos liberta das trevas, do pecado e de todo o mal. A esperança para um povo aflito, a esperança para um povo sem esperança. E a esperança é Cristo que chega para iluminar, para libertar, para salvar, para transformar o mais vil pecador. Ter Jesus é ser liberto das trevas, do pecado e da morte eterna. É interessante que o versículo de número 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz. Portanto, a luz não apenas chegou, ela sarou a nossa alma. Não apenas basta chegar a luz, eu preciso de olhos para ver. E Jesus é capaz de trazer a bênção completa, porque Ele traz a luz e Ele sara a nossa alma. Ele transforma os nossos olhos para enxergarmos a bênção, para vermos nele esperança, vida e vida em abundância. Mas a segunda bênção que é descrita para nós é a alegria. Ele não apenas traz luz, manifestando a sua esperança, mas naquela terra obscura, trevosa, Ele transforma o contexto, conforme nos diz o verso 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. O menino nasce, e o nascimento dele é a nossa esperança, porque ele nascendo, ele traz luz. Diga amém.
ele nascendo, ele traz alegria. Alegria para um povo aflito, alegria para um povo desesperado, alegria para um povo que perdeu toda a sua capacidade de mudar a circunstância, porque o poder não está dentro de nós, o poder pertence ao Senhor. É Ele vindo, agindo, libertando e transformando, que é a esperança, que é a mudança, que é a real salvação. Portanto, o texto diz que o povo cresce, verso 3, mas o povo cresce em alegria, a alegria que é causada pela presença dEle. Por isso que o versículo 3 diz assim: alegram-se eles diante de ti. Não há verdadeira alegria distante do Senhor. Não há verdadeira alegria distante do Senhor. Nessa noite que comemoramos o Natal, precisamos dizer à luz das Escrituras: não há alegria distante do Senhor. Você pode conquistar dinheiro, casas, bens, amigos, fama, seguidores, mas não há alegria distante de Jesus. A terra do seu coração continuará em trevas, em obscuridade, em desespero e fraqueza, distante de Jesus. Só Jesus é capaz de mudar a história, transformar o contexto, trazendo luz e muita alegria, porque Ele é a nossa alegria. A alegria dos que agora são alimentados. Por isso que ele compara no verso de número 3 a alegria ao tempo da colheita, a alegria ao tempo da vitória. Em Jesus a alegria, porque Ele é capaz de alimentar nossa alma. A alma humana, ela tem um vazio profundo. Ela tenta preencher esse vazio com diversas coisas, mas quanto mais tentam preencher, mais o vazio aumenta, porque só Jesus é capaz de satisfazer a nossa alma, alimentar nossa vida com a sua presença, com a sua paz, com o seu perdão, com a sua salvação. Ele é a luz. Só Ele muda o contexto, só Ele muda a história, só Ele é capaz de nos transformar de verdade. Porque quando Ele chega, as trevas vão embora. Quando Ele chega, a alegria brota, a verdadeira felicidade acontece, a satisfação se realiza na presença do Senhor. Mas outra bênção que é descrita está no verso 4. É a bênção da libertação. Ele diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria, os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aí a gente começa a entender por que tanta aflição, tanta angústia, tantas trevas, porque eles estavam sendo oprimidos por um terrível opressor. E é interessante, irmãos, que ele diz que esta libertação é dada como no dia dos midianitas. Portanto, toda esta vitória e libertação é dada a nós por misericórdia e graça. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Se Ele nos dá luz, é por graça. Se Ele alegra o nosso coração, é por misericórdia. E se Ele vence os inimigos da nossa alma, é por bondade e amor. Por isso que Ele diz: vai ser como nos dias dos midianitas. Isso aqui está se referindo à vitória que Deus deu a Gideão. E como é que Deus deu vitória a Gideão? Deus deu vitória a Gideão por misericórdia e graça, por intermédio da sua intervenção soberana e poderosa. Às vezes a gente exalta demais Gideão, mas na verdade, Gideão nem lutou. Quem deu vitória a Gideão foi Deus. Porque o que Gideão fez? Eles gritaram, eles levantaram os cântaros, quebraram os cântaros e gritaram assim: pelo Senhor e por Gideão. E o Senhor veio e concedeu libertação e vitória contra os midianitas.
O que é que o texto está nos dizendo? Que a vitória não é fruto do nosso esforço, da nossa luta. A vitória é dada a nós pelo guerreiro fiel, pelo conselheiro forte, pelo Deus Todo-Poderoso. Ele vem e repreende o mal. Ele vem e nos liberta do pecado, dos demônios, dos vícios e de todo o mal. Nele há poder, nele há autoridade, nele há vitória. Gideão gritou pelo Senhor e por Gideão. Nesta noite nós clamamos por Deus Pai e por seu Filho Jesus Cristo. Sou salvo, liberto, perdoado. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, iluminado, perdoado, liberto, transformado. O pecado que como um jugo pesava sobre nós é retirado. Sabe por quê? Porque o menino nasceu, cresceu, viveu em santidade, morreu numa cruz sangrando, derramando o seu precioso sangue, para que nele pudéssemos ser libertos do jugo do pecado. A morte que como uma vara nos feria é quebrada através de Jesus, que nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele quebrou a vara que nos feria da morte. A cabeça da serpente é esmagada, porque através da cruz Jesus triunfa sobre o mal. Jesus destrói o cetro do opressor. Ele esmaga a cabeça da serpente. E tudo isso ele faz firmado na sua própria ação. Por isso que ele é chamado de Deus forte, guerreiro forte, valente e poderoso, que não só declara bênçãos, ele promove bênçãos reais na vida de todo aquele que crê. Coração aflito, há esperança para ti, porque um menino nasceu. Veja, irmãos, que ele diz que a bota, no verso de número 5, que anda com o guerreiro, e a veste do guerreiro, verso 5, revolvida em sangue, tanto a bota como as vestes de guerra. Todas as duas vestimentas, elas serão queimadas. Ele diz no verso 5, servirão de pasto ao fogo. Não é usando as nossas armas que venceremos, é nos desarmando e dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Senhor, perdoa-me. Senhor, salva-me. Por isso que as botas são queimadas e as próprias vestes são queimadas, porque a vitória que ele dá não é fruto da minha própria capacidade de lutar. As botas e as vestes são queimadas. A vitória que ele dá é fruto da sua graça e da sua ação poderosa. Ele queima as botas de guerra. E sabe o que ele me faz? Ele me concede as sandálias do Evangelho. Ele queima as vestes de guerra e agora me concede um manto de justiça, de paz e de alegria. Ele tira essas roupas que me aprisionam, que chamam o ser humano para a guerra. Essa é a realidade da sociedade, é guerra, botas de guerra, vestes de guerra. Mas do menino Deus em Cristo Jesus, a paz, a reconciliação, a perdão de verdade, a famílias restauradas e abençoadas. Tire as suas botas, tire as suas vestes e receba dele as sandálias do Evangelho, as vestes da justificação, do perdão, da restauração e da purificação. Não continue este ano de 2025 com as mesmas botas, com as mesmas vestes. Nessa noite, Jesus revela a sua presença neste lugar, por intermédio da sua palavra. Nele há paz, nele há alegria, nele há luz, nele há vitória, nele há vida nova, vestes novas. Tire as botas da guerra e receba hoje as sandálias do Evangelho. Tire as roupas sujas de sangue, de ódio, de vingança, e receba pelo menino Deus vestes de amor, de perdão e de restauração.
Tudo Ele faz por misericórdia. Ele é o garantidor absoluto das bênçãos que preenche a alma de luz, alegria, vitória, vida e paz. Diga amém. Qual o contexto da tua alma? Qual o contexto da tua casa? Qual o contexto do teu coração? Ele descreve um contexto terrível, mas para esse contexto terrível, há esperança quando Jesus chega, quando Jesus nasce, quando Jesus intervém. Ele não só apresenta o contexto de desespero, ele anuncia uma mensagem de esperança que está firmada e garantida única e exclusivamente no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que traz luz, alegria, vitória, libertação, em nome dele. Eu quero concluir esta breve palavra trazendo 3 rápidas aplicações. Diante de tudo que temos ouvido, cantado, encenado e pregado, eu quero concluir essa palavra dizendo 3 coisas. Primeiro, saibamos de uma coisa: não haverá mudança sem a chegada do Messias. Não haverá mudança sem a chegada de Jesus na tua terra, na tua vida. Pode chegar dinheiro, pode chegar concurso, pode chegar emprego, mas não chegará mudanças reais e espirituais se Jesus não chegar. Como a terra de Zebulon e Naftali se manteriam em trevas, em aflição, ansiedade, pecado e derrota, assim será o nosso coração distante de Cristo. Aquela terra só mudou porque o menino chegou, e aí tudo foi diferente. Não há salvação sem Jesus, não há comunhão com Deus sem Jesus, não há bênção e felicidade sem Jesus, não há Natal sem Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Não existe sorte, não existe acasos, existe propósito. Foi Ele mesmo que te atraiu a este lugar, foi Ele mesmo que te trouxe aqui. E talvez Ele mesmo está fazendo um diagnóstico da tua alma, da tua vida, revelando a situação, não para te jogar no desespero e na tristeza, mas anunciar esperança nele, perdão nele, salvação nele, vida nova nele, luz nele, alegria nele. Você precisa não apenas olhar Jesus de longe, só no dezembro. Você precisa aproximar-se dele e entregar-se a ele de verdade. Jesus precisa chegar na terra do seu coração para que haja transformação. Ele é dado a nós como um presente. O texto diz: um filho se nos deu. Você pode repetir essa frase? Um filho se nos deu. Ele é dado a nós como um presente. Não o rejeite, não o trate com indiferença, receba-o pela fé e encha a sua vida de luz. Submeta-se ao menino rei. Ele é um menino, mas ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Submeta-se ao menino Deus, ao menino rei, e receba dádivas maravilhosas. A segunda aplicação, irmãos, nós precisamos crer em Jesus como Ele se revela na Bíblia. Jesus não é um guru, Jesus não é um filósofo, Jesus é o eterno Emanuel, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o caminho, a verdade e a vida, o pão que desceu do céu e alimenta a nossa alma. Ele é o conselheiro maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Natal é reconhecê-lo como homem Deus,
Deus homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Natal é reconhecer que o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, o Verbo de Deus nos amou primeiro e nos amando se encarnou. O Verbo aprendeu a falar, aprendeu a andar. Tudo isso Ele fez por mim e por ti. Portanto, a essência do Natal é o Verbo se fazendo carne. Se tem Papai Noel, se tem jantares abundantes, mas não tem Jesus, não tem Natal. A essência do Natal é adorar Jesus Cristo como Ele se revela nas Escrituras. O Cristo, o Messias, o Filho de Deus, a nossa esperança, o Salvador de todo aquele que crê. E por último, pastor, por favor, me ajuda aqui que a gente já vai cantar uma música. Por último, precisamos agradecer a Jesus pelas bênçãos que Ele nos proporciona. Muitos aqui eram como a terra de Zebulon e Naftali. Muitos aqui estavam aprisionados, escravizados, a terra escura, mas Jesus chegou. Jesus transformou, Jesus perdoou, Jesus trouxe luz, alegria, esperança, vida e vida em abundância. Sabe o que temos que fazer, irmãos? Nós precisamos aprender a agradecer mais. Eu sempre gosto de citar o hino dos Salmos e Hinos, que diz assim: conte as bênçãos, diga quantas são e verás surpreso quanto Deus, Ele já te fez. Tire dos seus lábios a reclamação, a murmuração, o discurso pessimista. Firme a sua alma em Cristo, que te concede vida abundância, bênçãos abundantes. E que você seja um farol, um testemunho poderoso neste mundo de trevas, de angústia, de desespero, de que há esperança. No mundo de tanta má notícia, há uma boa notícia. Jesus nasceu, o menino rei chegou, o Verbo de Deus encarnou. Há esperança para nós. Louvado seja o nome do Senhor.